Boa tarde aos amigos e amigas. Mais um vídeo, mais um dia. Muito obrigado, Senhor. Inspira-me poderosamente hoje nas mensagens, Senhor da glória. Coloca na minha boca a palavra certa para que eu possa conscientizar todos da necessidade dessas ricas novidades, Senhor. Então, irmão, o assunto que a gente está falando, esses 3 últimos vídeos, incluindo esse de hoje, a gente está falando sobre a liberdade. A liberdade é um fator, uma coisa que está necessitando no meio do povo, irmão. E não é difícil se constatar a ausência da liberdade. Em diversos setores, em diversas ocasiões, a gente sente a influência negativa no nosso viver do regime comunista. O regime comunista é o contrário à liberdade, irmão. Regime livre. E o regime comunista, ele tira o direito das pessoas. Por isso as pessoas não têm liberdade. Entre as quais a gente falou no vídeo anterior, pela manhã, a liberdade para prosperar, a liberdade para ser feliz, para viver. Então, isso aí influencia e afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Porque você não consegue usufruir daquilo que você deveria ter direito. E esses direitos, irmão, ele só pode vir através da lei incorruptível de Cristo. Porque, como eu sempre falo, a necessidade de direito no ser humano, ela é provocada e gerada pelas leis corruptíveis que estabelecem um regime comunista. A própria forma de comando, irmão, do regime dessas leis corruptíveis, que é do maior para o menor, é de um regime comunista, autoritário, onde o cidadão, a população não tem direito, somente dever. Muitos deveres e pouquíssimo direito. Isso é um regime que não é democrático, que não é regime livre, que não é um regime que fornece direito para o povo. Direito de viver, por exemplo, a gente identifica aí em várias ocasiões vidas são ceifadas de forma propositada, de forma intencional. E aí aquela pessoa perde o direito de viver. Porque o regime, ele não fornece esse direito humano. Por ausência da lei incorruptível de Cristo, que morreu, que perdeu esse direito de viver, para nos garantir esse direito mediante a própria lei. Agora chegou até o reino de Cristo com a lei incorruptível para nos garantir esse direito de viver. E essa lei, esse regime dessa garantia, ela será estabelecido pela lei corruptível de Moisés. A garantia desse direito será estabelecido pela lei corruptível de Moisés. Então, se alguém matar uma pessoa, ele morre. Aí todo mundo vai ficar com medo de matar alguém, porque ele sabe que morre, né? Ele sabe que vai morrer se ele matar. E aí fica estabelecido o direito dessa maneira.
Porque perante as leis corruptíveis, irmão, não é possível garantir de vida eterna. Então o direito que é garantido mediante essas leis é dessa maneira, através de matar quem matou também, né? Para que ele não mate mais. Ou seja, o mal é tirado do meio das pessoas de bem. Porque esse direito de viver, ele só é garantido mediante a realidade, ou seja, na prática, porque há garantia de vida eterna através da lei incorruptível de Cristo. Mas só que essa lei, ela não é terrena. Então, mediante essa lei, aqui na Terra não é possível garantir esse direito. Por quê? Porque nós temos uma vida terrena. Uma vida terrena, né? Que ela foi estabelecida desde a origem, né? Desde o início, que todos nós teremos que morrer um dia. Então esse direito de viver eternamente só é garantido através da lei incorruptível de Cristo. Você pode ver que até o próprio Cristo, ele morreu. Ele veio e morreu. Mataram ele, né? Então nem ele mesmo garantia esse direito de viver eternamente aqui na Terra. Porque se trata de um direito exclusivo da lei incorruptível de Cristo. Então o que é possível garantia desse direito aqui na Terra é matar quem, ou seja, eliminar quem matou, né? Na lei corruptível de Moisés, dente por dente, né? Matar quem matou. Então, quando esse trabalho se estabelecer, será estabelecido essa regra através da lei corruptível de Moisés. Por quê? Porque aqui na Terra nós não temos capacidade de garantir vida eterna. Somente através do próprio Cristo, do próprio Deus. Então, o direito de prosperar, né? Que é um direito também que será garantido aqui na Terra por nossas leis. Nós mesmos já identificamos muitas maneiras que são usadas para a pessoa perder o direito de prosperar, não ter o direito. Porque, para você que não sabe, nós vivemos um regime comunista, talvez um pouco pior do que o regime comunista da Coreia do Norte. Um pouco pior. Por quê? Porque muitas pessoas morrem, muitos ladrões matam as pessoas para se apossar dos seus bens. Então lá na Coreia do Norte talvez não acontece isso. Para tirar o direito da pessoa prosperar. Então, esse direito ele tem que ser garantido, ele tem que fazer um levantamento de como é tirado esse direito, porque praticamente é identificado, irmão, que a perda desse direito, ele vem tirado pelo consórcio do crime, que é a parceria pública e privada. Ele é tirado, né? Então alguns têm o direito de prosperar, ganham esse direito. Mas para ele ganhar esse direito, ele tem que tirar de outro. Tirar de outro para poder ele se apossar desse direito. Ou seja, é uma ação ilegal. Porque viola o segundo grande mandamento. A regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Só que perante as leis corruptíveis não é ilegal, né? Porque se trata de leis terrenas, em que uns matam para poder viver, que um rouba para poder prosperar sobre a miséria de outro. Então, perante as leis corruptíveis, isso aí é possível, gerando aí uma injustiça
e desequilíbrio social. Eu já identifiquei muitas ações na minha própria vida, no meu próprio trabalho, irmão. Regras que me tiram esse direito. Eu trabalhei 10 anos de cobrador de ônibus em Campinas. E tudo que eu consegui eu investi em uma casa, um terreno na cidade de Sumaré. E essa casa foi confiscada pelo PCC. 10 anos de trabalho. Então ali é um direito que me foi tirado. E que eles tiram mesmo, irmão. E o mais grave de tudo, irmão, que você não tem direito nem de justiça. Que eu tentei acionar a justiça por várias vezes. As próprias organizações mandam até na justiça. É aquilo que eu falei, é a parceria pública e privada, é o consórcio do crime. Que envolve o setor público e o setor privado. É um grupo que eles têm todos os direitos. E quem não está num grupo tem todos os deveres. Gerando miséria e pobreza, pior que a Coreia do Norte ou a China. Então, para que você tenha esse direito, é necessário você mudar de lei. Por que que é necessário? Porque desfaz o consórcio do crime. Desmonta ele, desestrutura ele. Aí você, mesmo sendo integrante do consórcio, você vai passar a ter direito, porque você vai viver outra lei. E o que que você faz então para viver outra lei? Nós temos a lei incorruptível de Cristo e mais 2 leis corruptíveis, de Moisés e dos políticos. Você tem que passar para uma dessas 3 leis para você ter o direito de prosperar, desvinculada desse consórcio. Só que para que você faça isso, você tem que submeter às regras da lei de Deus, que a base é amar a Deus e amar o seu próximo. Você tem que submeter essas regras, porque não é possível você usar a lei corruptível dos políticos ou corruptível de Moisés sem submeter as regras da lei incorruptível de Cristo, porque Cristo, ele é o Senhor, tanto no céu como na terra. Então, você tem que submeter as regras dele para você poder ter esse direito de prosperar. E aí você ganha esse direito. E esse direito ele vai ser garantido para você através da lei e também da moeda privada. Porque a partir do momento que você passa a usar a moeda privada, automaticamente você já ganha esse direito de prosperar nos negócios. Porque ela está apropriada exatamente para operar no comércio, para você melhorar financeiramente. Então, para você estabelecer esse direito, não é necessário você tirar o direito do consórcio do crime, não. Não tira, porque você vai usar uma moeda que eles não usam, que é a moeda privada. Você vai usar uma lei que eles não usam. Então você não vai depender deles para prosperar. E aí o que você pode fazer é proteger o seu direito quando você foi influenciado negativamente pelo consórcio. Porque o consórcio, ele opera assim, irmão. Para eles conseguir direito, eles tiram de outro esse direito. É uma ilegalidade, é um crime. Por isso que dá o nome de consórcio do crime. Então, quando você se estabelecer numa dessas 3 leis, ou de modo especial as 2 leis corruptíveis de Moisés e dos políticos do lado do reino incorruptível de Cristo, quando você for influenciado negativamente por esse consórcio, para eles tirar esse direito seu, a lei vai proteger os seus direitos. E aí,
tem duas coisas contra eles: a lei e a palavra com a verdade, que desmascara ele. Pode ver, irmão, que nós já estamos combatendo esse consórcio com a palavra, identificando ele e combatendo. Isso aí já é um golpe já contra eles. Só que isso aí não abala tanto eles, né? Não, porque a estrutura, ela é muito forte, ela está no mundo inteiro. Não abala tanto, né? Mas vai abalar mais é quando a gente garante direito para essas pessoas, e que muitas pessoas prejudicadas com a ação desse consórcio vai buscar direito também dessa maneira que você vai conseguir. E aí eles vão, o consórcio, os políticos em parceria com o consórcio vão perder popularidade. Por quê? Porque se constata uma injustiça terrível contra a humanidade. Isso sem falar que a ação do consórcio também envolve as facções. Eles usam os personagens das facções e ainda divulgam na televisão esses personagens, prejudicando as pessoas que não faz parte do consórcio. E aí é uma prova, passa a ter uma prova já, a própria divulgação deles contra o sistema. Você pode ver, irmão, hoje o consórcio do crime, ele faz uma modo de operação que eles mesmos geram a prova contra eles mesmos. Quer dizer, agora não vai contra eles. Por quê? Porque ações dos membros das facções, que é divulgada na televisão, não é atribuído a eles essa produção ou responsabilidade alguma. Não é. E sim as próprios personagens envolvidos no caso, tanto a vítima como o acusado. Mas quando for identificado que esse consórcio produz as pessoas e usa as pessoas no crime, tanto para praticar e as vítimas, e também para divulgar, e aí a responsabilidade passa a pesar contra eles, contra os integrantes do consórcio. E aí eles vão passar a ser responsabilizados. O que eles vão fazer então aí? Eles vão evitar que sejam divulgadas as informações para que não produza prova contra eles mesmos, né? Mas há a possibilidade ainda deles continuar produzindo sob segredo, ou seja, produz acontecimento e não divulga. Porque a televisão ela vai perder força para essa divulgação. Você pode ver que hoje ela tem força. Esses acontecimentos são conteúdo gerado. O ladrão roubando, o sequestro, são conteúdo gerado para gerar audiência nos meios de comunicação. Mas como essa divulgação vai ser prova contra próprios beneficiados com essa produção arquitetada secretamente, eles vão produzir e vão evitar que seja divulgado na televisão para que não produza, não divulgue essa prova. E aí eles vão divulgar, eles vão produzir, mas não vão divulgar. E aí eles apresentam, digamos assim, mais uma mudança na tentativa de ocultar as suas maldades, mas não vai avante. Por quê? Porque a gente já sabe que todo esse tipo de acontecimento é arquitetado por ele, mesmo que não seja divulgado. E aí, principalmente em tratando de pessoas que vai ser beneficiado por nosso trabalho e foi vítima de toda essa ação. E aí eles não vão poder mais fazer isso, principalmente envolvendo pessoas que estão integradas ao nosso trabalho para ser abençoado ricamente por Deus. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui e que Deus possa abençoar todo mundo e dar um bom dia a todos em nome de Jesus.